Esse incômodo silencioso aparece antes da virada. Existe um tipo de incômodo que não grita, não machuca de forma direta e não tem explicação lógica clara. Ele não é dor, mas também não é paz. É uma sensação estranha de que algo está fora do lugar, mesmo quando, aparentemente, tudo está normal. Neste vídeo do Códigos da Riqueza Interior, vamos falar sobre esse incômodo silencioso que surge antes da virada. Um estágio que quase ninguém entende, mas que aparece sempre antes de mudanças reais na prosperidade. Se você sente que algo está diferente por dentro sem saber exatamente o que, este vídeo é para você. Antes da virada, raramente vem a paz. O que vem primeiro é um incômodo silencioso. Não é sofrimento explícito, nem crise declarada. É uma sensação persistente de desalinhamento. Você olha para a sua vida e racionalmente tudo parece no lugar. Mas por dentro, algo não encaixa mais como antes. Esse incômodo não tem nome fácil e exatamente por isso confunde tanto. Muitas pessoas tentam ignorar essa sensação. Preenchem o tempo, se distraem, aumentam a rotina, criam barulho para não ouvir o que está acontecendo internamente. Outras interpretam esse incômodo como ingratidão ou insatisfação injustificada. Acham que não deveriam sentir isso. Mas a verdade é que esse desconforto não surge por erro. Ele surge por evolução. Esse incômodo aparece quando a identidade antiga começa a ficar pequena demais para quem você está se tornando. Não é que sua vida esteja errada. É que ela já não comporta totalmente o próximo estágio. E como a virada ainda não aconteceu externamente, esse descompasso interno gera estranhamento. Você começa a sentir que repetir as mesmas rotinas cansa mais do que antes. Conversas que antes te animavam agora parecem vazias. Ambientes que antes faziam sentido agora drenam energia. Nada está necessariamente errado, mas tudo parece insuficiente. Esse é um dos sinais mais claros de transição interna. O problema é que a mente odeia transições sem rótulo. Ela prefere dor conhecida a desconforto indefinido. Por isso, ela tenta explicar esse incômodo de forma errada. Diz que você está desmotivado, perdido ou acomodado. Mas, na maioria das vezes, isso não é verdade. O que está acontecendo é um reposicionamento interno. Antes da virada, a vida começa a desmontar encaixes antigos. Não de forma violenta, mas gradual. O incômodo surge como um aviso. Algo precisa mudar, mesmo que você ainda não saiba exatamente o que. Esse aviso não vem para ser resolvido imediatamente. Ele vem para ser escutado. Nesse estágio, você pode sentir vontade de mudar tudo de uma vez. Trocar de ambiente, de trabalho, de rotina, de planos. Mas esse impulso nem sempre vem da clareza. Muitas vezes vem do desconforto querendo fugir de si mesmo. E fugir interrompe o processo. A vida não pede fuga, ela pede compreensão. Esse incômodo silencioso também é um sinal de que você já não consegue se enganar com facilidade. Antes, pequenas distrações resolviam. Agora, não resolvem mais. O desconforto volta. Isso mostra que sua consciência está mais afiada. E consciência mais afiada não aceita mais respostas superficiais. Muita gente se perde aqui porque tenta tratar esse estágio como problema a ser eliminado. Mas ele não é um problema. Ele é um convite para revisar valores, prioridades e direção. Prosperidade verdadeira não nasce de conforto prolongado. Ela nasce da coragem de atravessar esse tipo de desconforto com presença. Se você sente esse incômodo agora, saiba que ele não é sinal de atraso, é sinal de ajuste. Algo dentro de você já percebeu que a fase antiga terminou, mesmo que a nova ainda não tenha começado externamente. Esse intervalo é desconfortável por natureza e exatamente por isso necessário. Na próxima parte, vamos aprofundar por que esse incômodo aumenta quando você tenta ignorá-lo e o que acontece quando você aprende a escutá-lo sem reagir nem fugir.
Quando esse incômodo aparece, a primeira reação da maioria das pessoas é tentar silenciá-lo, aumentar a rotina, se ocupar mais, buscar distrações, consumir conteúdos rápidos, preencher cada espaço vazio com alguma atividade. Isso até funciona por um tempo, mas o incômodo não desaparece. Ele apenas se esconde. E quanto mais você tenta ignorá-lo, mais forte ele volta depois. Isso acontece porque esse tipo de desconforto não nasce do exterior. Ele nasce de um desalinhamento interno. Enquanto você tenta resolver por fora, ele cresce por dentro. A vida usa esse incômodo como um mecanismo de correção. Quando algo está fora do eixo, o corpo e a mente avisam. Ignorar o aviso não corrige o curso. Antes da virada, esse incômodo começa a pedir algo diferente de ação imediata. Ele pede escuta. Não escuta dramática, nem análise obsessiva. Escuta consciente. Um estado em que você observa o que sente sem tentar consertar na hora. Esse é um dos exercícios mais difíceis para quem passou a vida inteira reagindo. A mente quer respostas rápidas, quer rótulos, quer decisões. Mas esse incômodo não se resolve com decisões apressadas. Ele se resolve com compreensão progressiva. A vida está te mostrando que o modelo antigo de resolver tudo pela força já não serve. E essa mensagem vem em forma de desconforto justamente para interromper o piloto automático. Muita gente confunde escutar o incômodo com alimentar pensamentos negativos. Não é isso. Escutar é perceber onde sua energia está sendo drenada, quais situações já não fazem sentido, quais compromissos você mantém apenas por hábito ou medo. Essa percepção não pede julgamento, ela pede honestidade. Quando você permite essa escuta, algo começa a acontecer. O incômodo deixa de ser um inimigo e se torna um sinalizador. Ele começa a mostrar áreas da sua vida que pedem ajuste. Não grandes rupturas ainda, mas pequenos reposicionamentos internos. E esses pequenos ajustes são fundamentais antes da virada. Ignorar o incômodo mantém você preso a uma versão antiga de si mesmo. Escutá-lo permite que a transição aconteça de forma mais consciente. Não é confortável, mas é mais estável. Prosperidade não se constrói sobre fuga emocional. Ela se constrói sobre coragem interna. Nesse estágio, você pode perceber que algumas respostas surgem sem esforço quando você para de procurar freneticamente. Ideias aparecem em momentos de silêncio. Intuições surgem quando a mente não está ocupada demais. Isso não é coincidência, é espaço sendo criado. A vida começa a se reorganizar quando você para de lutar contra o desconforto e começa a caminhar com ele. Não para se afundar nele, mas para entender o que ele está apontando. Esse é um passo essencial antes da virada, porque evita decisões precipitadas que poderiam atrasar todo o processo. Na próxima parte, vamos falar sobre como esse incômodo silencioso começa a mexer diretamente com suas escolhas, suas prioridades e a forma como você se posiciona no mundo, mesmo antes de qualquer mudança externa acontecer. À medida que você começa a escutar esse incômodo sem tentar abafá-lo, algo começa a mudar de forma prática. Suas prioridades se reorganizam. Não porque alguém mandou, não porque você fez um plano racional detalhado, mas porque certas coisas simplesmente deixam de fazer sentido. O que antes parecia essencial, agora parece pesado. O que antes parecia urgente, agora parece dispensável. Esse reposicionamento acontece primeiro por dentro. Você começa a dizer não internamente antes de dizer em voz alta. Começa a questionar compromissos que assumiu por medo de desapontar. Começa a perceber que muito do seu tempo estava sendo usado para sustentar expectativas alheias, não a sua própria coerência. Esse é um ajuste silencioso, mas profundo. Antes da virada, a vida começa a retirar o excesso. Não de forma brusca, mas gradual.
Você perde interesse por atividades que drenam energia. Conversas superficiais cansam mais rápido. Ambientes barulhentos incomodam. Isso não é isolamento, é refinamento. Sua percepção está ficando mais sensível e isso muda a forma como você escolhe onde colocar sua atenção. Nesse estágio, você pode sentir culpa por não querer mais certas coisas. A culpa surge porque sua identidade antiga ainda associa valor à disponibilidade constante, ao esforço sem pausa, ao estar sempre ali. Mas a vida começa a mostrar que disponibilidade sem presença não constrói nada sólido. Prosperidade pede foco, não dispersão. Você começa a perceber que escolhas pequenas carregam grande impacto. Um convite aceito sem vontade gera dias de desgaste. Uma conversa evitada preserva energia. Uma decisão adiada evita arrependimento. Esse nível de consciência não existia antes porque a reação dominava. Agora, a resposta consciente começa a guiar suas ações. Esse reposicionamento também altera a forma como você se enxerga. Você deixa de se definir apenas pelo que faz ou pelo que entrega aos outros. Começa a se definir pelo que sustenta internamente. Isso muda sua postura. Sua fala fica mais firme, seus limites ficam mais claros. E isso começa a alterar a dinâmica ao seu redor. Algumas pessoas podem interpretar essa mudança como distanciamento ou frieza, mas na verdade você está apenas deixando de se fragmentar para caber em tudo. Antes da virada, a vida pede integridade, e integridade exige renúncia, não de sonhos, mas de excessos. Nesse ponto, o incômodo começa a diminuir, não porque tudo se resolveu, mas porque você parou de resistir. Quando você aceita que algo precisa mudar, mesmo sem saber exatamente como, o corpo relaxa. A mente desacelera. A sensação de estar fora do lugar dá espaço a uma curiosidade silenciosa sobre o próximo passo. A vida começa a responder a esse reposicionamento interno de maneira sutil. Menos conflitos, menos demandas desnecessárias, mais clareza sobre o que merece sua atenção. Nada ainda é definitivo, mas tudo começa a se alinhar. Na próxima parte, vamos falar sobre um momento delicado, quando esse incômodo silencioso começa a testar sua coragem, pedindo decisões que não são dramáticas, mas que exigem fidelidade a si mesmo. Quando o incômodo começa a ser compreendido, ele deixa de apenas apontar o que está fora do lugar e passa a pedir ação, mas não ações grandiosas. A vida começa a solicitar decisões pequenas, quase invisíveis para os outros, mas profundamente significativas para você. Esse é um dos testes mais importantes antes da virada, porque ele mede fidelidade interna, não bravura externa. Essas decisões não vêm acompanhadas de aplauso nem de validação. São escolhas como não aceitar algo que você sempre aceitou, mesmo sem vontade. Como recusar uma dinâmica que te desgasta, mesmo parecendo conveniente. Como sustentar um limite sem explicar demais. Para quem olha de fora, nada mudou. Para quem vive por dentro, tudo começa a mudar. A dificuldade desse estágio está no fato de que essas decisões não aliviam imediatamente o desconforto. Às vezes, até aumentam. Você pode sentir medo, dúvida, solidão momentânea. Isso acontece porque o padrão antigo ainda tenta se manter. Ele questiona se vale a pena, se você não está exagerando, se não está sendo radical. Mas esse questionamento faz parte do processo. Antes da virada, a vida observa se você consegue sustentar uma escolha sem precisar se justificar o tempo todo. Prosperidade exige alguém que confie no próprio discernimento. Se você ainda precisa convencer o mundo de cada passo, ainda não está pronto para sustentar expansão sem se perder. Esse estágio revela algo importante: coragem nem sempre é enfrentar.
Muitas vezes é simplesmente não voltar atrás, não ceder ao conforto conhecido, não se explicar além do necessário. Essa coragem silenciosa reorganiza sua identidade de forma profunda. Você começa a perceber que cada pequena escolha alinhada gera uma sensação de coerência interna. Mesmo que o externo ainda não tenha mudado, algo se encaixa por dentro. Essa sensação vale mais do que a aprovação externa, porque ela cria estabilidade. E estabilidade é o solo onde a prosperidade cresce. A vida começa a responder a essas decisões de forma indireta. Não com grandes recompensas, mas com menos desgaste, menos conflito, menos ruído emocional. Isso pode parecer pouco, mas é tudo. Reduzir desgaste é liberar energia, e energia liberada se transforma em criação. Nesse ponto, o incômodo deixa de ser constante. Ele aparece apenas quando você se afasta de si mesmo. Ele se torna um indicador confiável. Sempre que você tenta voltar a um padrão antigo por medo, ele retorna. Sempre que você se mantém fiel ao novo, ele se dissolve. Isso mostra que o incômodo não era o problema, ele era o guia. Muitas pessoas se perdem aqui porque esperam que a vida confirme imediatamente suas escolhas. Mas confirmação imediata raramente acompanha decisões maduras. A vida primeiro observa consistência, depois responde. E quem não sustenta o novo padrão por tempo suficiente perde a chance de ver a resposta. Na próxima parte, vamos falar sobre como essas decisões silenciosas começam a consolidar uma nova identidade. E por que essa consolidação é o verdadeiro ponto de não retorno antes da virada. Depois de sustentar decisões pequenas sem voltar atrás, algo começa a se consolidar. Não é uma mudança visível para os outros, mas é muito clara para você. A sensação de estar fora do lugar dá espaço a uma percepção nova. Agora existe direção, mesmo que o caminho ainda não esteja totalmente desenhado. O incômodo que antes confundia passa a orientar. Essa é uma virada silenciosa dentro da virada. Você percebe que não está mais tentando encontrar seu lugar. Está construindo um. Isso muda completamente sua postura interna. Você deixa de esperar que a vida te encaixe e começa a se posicionar com mais consciência, não com rigidez, mas com clareza. Nesse estágio, a identidade antiga começa a perder força de vez. Aquela versão que precisava agradar, se adaptar o tempo todo, justificar escolhas e correr para não ficar para trás, já não domina suas decisões. Você não precisa matar essa versão. Ela simplesmente se torna desnecessária. E quando algo se torna desnecessário, ele cai por si. A vida observa essa consolidação com atenção. Porque prosperidade não exige perfeição, exige estabilidade. Quem muda de ideia a cada desconforto não sustenta crescimento. Quem aprende a atravessar o desconforto com presença cria base para algo maior. E essa base começa a ficar visível agora. Você também começa a perceber que o silêncio interno aumenta. Não um silêncio vazio, mas um silêncio firme. Menos diálogo mental inútil. Menos questionamento repetitivo, mais escuta. Esse silêncio não te afasta do mundo, ele te coloca no mundo com mais presença. Nesse ponto, muitas pessoas relatam uma sensação curiosa, a de que não precisam mais se apressar para chegar em algum lugar. Isso não significa acomodação, significa confiança no processo. Você entende que o ritmo certo não é o mais rápido, é o mais sustentável. O incômodo, que antes parecia um inimigo, agora se transforma em um aliado ocasional. Ele aparece apenas quando você se afasta da sua coerência. Não para te punir, mas para ajustar o curso. Esse tipo de sinal interno é raro. E quem aprende a respeitá-lo toma decisões cada vez mais alinhadas. A consolidação dessa nova identidade também muda sua relação com o erro. Você não se pune tanto quando algo não sai como esperado. Aprende a ajustar sem dramatizar.
Essa maturidade emocional é essencial antes da virada, porque prosperidade amplia impactos, inclusive dos erros. Quem se culpa demais não sustenta expansão. A vida começa a responder de forma mais clara quando percebe essa estabilidade. Não necessariamente com resultados grandes ainda, mas com continuidade. As coisas não travam tanto. Os ciclos não se quebram no meio. Existe uma sensação de progresso silencioso. Na próxima e última parte, vamos fechar esse vídeo falando sobre o momento em que você percebe, com tranquilidade, que a virada já não depende mais de esforço nem de busca desesperada. Ela está sendo preparada de forma consistente. Chega um ponto em que você entende algo com calma. O incômodo não veio para ser eliminado, veio para ser integrado. Ele cumpriu sua função. Mostrou o que não encaixava. Apontou onde havia excesso, revelou escolhas desalinhadas e te conduziu a uma postura mais fiel a si mesmo. Quando isso acontece, a ansiedade diminui e dá lugar a uma confiança tranquila. Essa confiança não nasce de resultados visíveis, mas da coerência interna que você construiu ao longo do processo. Você sabe que não está mais se enganando. Sabe que não está empurrando a vida nem fugindo de si mesmo. Essa certeza silenciosa é um dos sinais mais claros de que a virada está sendo preparada. Nesse estágio, você já não precisa interpretar tudo como sinal. Não precisa ficar buscando confirmações externas. Você confia no próprio discernimento, e essa confiança muda sua postura diante do mundo. Você se posiciona com menos esforço, fala com mais clareza e age com mais precisão. A vida responde muito bem a esse estado. Não com promessas vazias, mas com continuidade. As coisas começam a se manter. Projetos não travam tanto. Relações não se desgastam tão rápido. Existe uma sensação de estabilidade que não existia antes. Essa estabilidade é o terreno onde a virada externa pode acontecer sem te desorganizar por dentro. É importante entender que a virada não é um evento isolado, ela é uma sequência. E o incômodo silencioso foi uma das primeiras etapas desse processo. Ignorá-lo atrasaria tudo. Escutá-lo te colocou em movimento consciente. Se você se identificou com esse vídeo, talvez esteja vivendo exatamente esse estágio agora. Não apresse nada. Não volte atrás por medo. Confie no ajuste que já aconteceu. A vida se reorganiza quando encontra alguém que não foge de si mesmo. No Códigos da Riqueza Interior, falamos sobre processos reais, não atalhos, e esse incômodo silencioso é um deles. Nos próximos vídeos da série Antes da Virada, vamos aprofundar outros estágios que antecedem mudanças concretas na prosperidade, sempre começando de dentro para fora. Chega um ponto em que você entende algo com calma. O incômodo não veio para ser eliminado, veio para ser integrado. Ele cumpriu sua função. Mostrou o que não encaixava. Apontou onde havia excesso, revelou escolhas desalinhadas e te conduziu a uma postura mais fiel a si mesmo. Quando isso acontece, a ansiedade diminui e dá lugar a uma confiança tranquila. Essa confiança não nasce de resultados visíveis, mas da coerência interna que você construiu ao longo do processo. Você sabe que não está mais se enganando. Sabe que não está empurrando a vida nem fugindo de si mesmo. Essa certeza silenciosa é um dos sinais mais claros de que a virada está sendo preparada. Nesse estágio, você já não precisa interpretar tudo como sinal. Não precisa ficar buscando confirmações externas. Você confia no próprio discernimento, e essa confiança muda sua postura diante do mundo. Você se posiciona com menos esforço, fala com mais clareza e age com mais precisão. A vida responde muito bem a esse estado. Não com promessas vazias, mas com continuidade. As coisas começam a se manter. Projetos não travam tanto. Relações não se desgastam tão rápido. Existe uma sensação de estabilidade que não existia antes.
Essa estabilidade é o terreno onde a virada externa pode acontecer sem te desorganizar por dentro. É importante entender que a virada não é um evento isolado, ela é uma sequência. E o incômodo silencioso foi uma das primeiras etapas desse processo. Ignorá-lo atrasaria tudo. Escutá-lo te colocou em movimento consciente. Se você se identificou com esse vídeo, talvez esteja vivendo exatamente esse estágio agora. Não apresse nada. Não volte atrás por medo. Confie no ajuste que já aconteceu. A vida se reorganiza quando encontra alguém que não foge de si mesmo. No Códigos da Riqueza Interior, falamos sobre processos reais, não atalhos, e esse incômodo silencioso é um deles. Nos próximos vídeos da série Antes da Virada, vamos aprofundar outros estágios que antecedem mudanças concretas na prosperidade, sempre começando de dentro para fora. Chega um ponto em que você entende algo com calma. O incômodo não veio para ser eliminado, veio para ser integrado. Ele cumpriu sua função. Mostrou o que não encaixava. Apontou onde havia excesso, revelou escolhas desalinhadas e te conduziu a uma postura mais fiel a si mesmo. Quando isso acontece, a ansiedade diminui e dá lugar a uma confiança tranquila. Essa confiança não nasce de resultados visíveis, mas da coerência interna que você construiu ao longo do processo. Você sabe que não está mais se enganando. Sabe que não está empurrando a vida nem fugindo de si mesmo. Essa certeza silenciosa é um dos sinais mais claros de que a virada está sendo preparada. Nesse estágio, você já não precisa interpretar tudo como sinal. Não precisa ficar buscando confirmações externas. Você confia no próprio discernimento, e essa confiança muda sua postura diante do mundo. Você se posiciona com menos esforço, fala com mais clareza e age com mais precisão. A vida responde muito bem a esse estado. Não com promessas vazias, mas com continuidade. As coisas começam a se manter. Projetos não travam tanto. Relações não se desgastam tão rápido. Existe uma sensação de estabilidade que não existia antes. Essa estabilidade é o terreno onde a virada externa pode acontecer sem te desorganizar por dentro. É importante entender que a virada não é um evento isolado, ela é uma sequência. E o incômodo silencioso foi uma das primeiras etapas desse processo. Ignorá-lo atrasaria tudo. Escutá-lo te colocou em movimento consciente. Se você se identificou com esse vídeo, talvez esteja vivendo exatamente esse estágio agora. Não apresse nada. Não volte atrás por medo. Confie no ajuste que já aconteceu. A vida se reorganiza quando encontra alguém que não foge de si mesmo. No Códigos da Riqueza Interior, falamos sobre processos reais, não atalhos, e esse incômodo silencioso é um deles. Nos próximos vídeos da série Antes da Virada, vamos aprofundar outros estágios que antecedem mudanças concretas na prosperidade, sempre começando de dentro para fora. Chega um ponto em que você entende algo com calma. O incômodo não veio para ser eliminado, veio para ser integrado. Ele cumpriu sua função. Mostrou o que não encaixava. Apontou onde havia excesso, revelou escolhas desalinhadas e te conduziu a uma postura mais fiel a si mesmo. Quando isso acontece, a ansiedade diminui e dá lugar a uma confiança tranquila. Essa confiança não nasce de resultados visíveis, mas da coerência interna que você construiu ao longo do processo. Você sabe que não está mais se enganando. Sabe que não está empurrando a vida nem fugindo de si mesmo. Essa certeza silenciosa é um dos sinais mais claros de que a virada está sendo preparada. Nesse estágio, você já não precisa interpretar tudo como sinal. Não precisa ficar buscando confirmações externas. Você confia no próprio discernimento, e essa confiança muda sua postura diante do mundo. Você se